Bom, pessoal, começando aqui mais um vídeo, onde o tema da vez vai ser hiponatremia. Hiponatremia, que é um dos diversos distúrbios de líquidos que nós temos no nosso corpo, mais especificamente vai ser, junto da hipernatremia, um dos distúrbios de sódio do nosso corpo. Bom, os níveis de sódio do nosso corpo, os níveis de sódios plasmáticos, eles são em valores normais entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Então, a hiponatremia ela é definida como os níveis de sódio plasmáticos inferiores a 135 miliequivalentes por litro, sendo ela podendo ser classificada em leve, de 135 a 130, moderada, de 130 a 125, ou grave, sendo menor de 125. Esses valores aqui, dependendo da literatura, vão variar um pouco, porém sempre vão estar mais ou menos nessa média. Bom, antes de nós começarmos a ver especificamente o que seria a hiponatremia em relação à sua etiologia, suas causas, nós temos que conhecer um termo que seria a osmolaridade sérica. Nós podemos também nos referir como osmolaridade plasmática, que quando nós nos referimos à palavra osmolaridade, nós estamos referindo à concentração de solutos em um solvente, ou seja, a concentração de íons, de eletrólitos ou não eletrólitos no nosso sangue, no nosso plasma sanguíneo, ok? Então, esse controle de osmolaridade, esse controle de solutos e solventes no nosso plasma, como nós já vimos bem anteriormente, lá naquele início de estudo de fisiologia, o sódio ele vai ser o maior regulador da osmolaridade plasmática, ok? Lembra lá que quando a gente estudou sobre o meio intra e extracelular, tinha lá toda a questão da bomba de sódio e potássio, que tinha lá a osmose, que a água, quando um meio era menos concentrado, a água passava até um meio mais concentrado. Então, nós sabemos que o sódio vai ser o principal regulador disso. Então, essa osmolaridade sérica, ou osmolaridade plasmática, ela é dada por essa fórmula aqui. 2 vezes Na mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. Então, meio que desmistificando essa fórmula, o que é que nós podemos ver aqui? Que a osmolaridade, ou seja, a concentração de solutos no meu solvente, na minha água, ela vai ser definida por esses três aqui, basicamente, pela glicose, pela ureia e pelo sódio. Mas, se nós pararmos para prestar atenção, o que mais vai influenciar na fórmula vai ser o sódio, porque a glicose ela pode até aparecer alta em alguns momentos, porém ela vai ser dividida por 18 na fórmula. Então o valor dela vai ser meio que diminuído graças a essa divisão. A ureia da mesma forma. Pode aparecer alta, mas vai aparecer com o valor vai ser dividido por 6. Já o sódio ele não vai ser dividido, ele vai ser multiplicado. Então, alterações nos valores de sódio alteram a osmolaridade sérica, ok, pessoal? Sendo que o valor normal ela é de 265 a 290 miliosmols por litro. Então, a hiponatremia propriamente dita, ela pode ser dividida em hiponatremia hipertônica ou hiponatremia hipotônica, pessoal. E qual seria a maior diferença das duas? Começando com a hiponatremia hipertônica, que ela também é chamada de pseudo-hiponatremia. Bom, pessoal, eu quero que vocês lembrem um conceitozinho lá de fisiologia também. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, quando foi estudado sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A gente viu nesse sistema e também em outros momentos que a água e o sódio, eles basicamente sempre vão andar juntos. Então, conceitualmente, nós podemos falar que um distúrbio de sódio também vai ser um distúrbio de água, porque os dois eles andam juntos, sempre vai estar junto. Beleza, pessoal? Mas, sabendo que um distúrbio de sódio também é um distúrbio de água, pode ser que em algumas situações o sódio ele possa estar diminuído ou elevado, diminuído aqui no caso da hiponatremia, diminuído laboratoriamente falando, porém a culpa em si não vai ser do sódio. Pode ser que essa culpa seja da água, ok? Então vamos lá. Essa hiponatremia hipertônica, ela vai ocorrer principalmente aqui por hiperglicemia. Ok, pessoal, vamos meio tentar aqui desmistificar essa história. Agora imagine aqui. Aqui eu tenho meu líquido intracelular e eu tenho meu líquido extracelular. Aqui está um líquido em equilíbrio, o líquido e o estão basicamente nas mesmas quantidades de água.
o potássio está equilibrando o líquido e o sódio está equilibrando o leque. Aí imaginem aqui que essa bolinha verde, ela é o sódio, e essa azul piscina, ela vai ser a glicose. Quer dizer, é isso aí. Então pensem assim, em uma situação normal, uma pessoa em condição de homeostase, condição de equilíbrio, estaria assim. Estaria tudo mais ou menos regulado. Agora eu quero que vocês pensem a seguinte ocasião. Vamos supor que uma pessoa tem alguma dislipidemia, ou então uma pessoa diabética. Ela, por X motivo, acabou ficando hiperglicêmica. A nossa glicemia normal sanguínea, sérica, ela tem que ser mais ou menos de 100. Vamos supor que uma pessoa ela chegou a uma glicemia de 700, um exemplo. O que é que ia acontecer? A quantidade de glicose no sangue, ela seria muito alta. Ela seria muito alta, muito acima do normal. E vocês lembram ali da formulazinha de osmolaridade sérica? A glicose, ela está presente aqui nessa fórmula. Porém, ela não influencia tanto por causa dessa divisão aqui por 18. Beleza? Porém, em condições onde a glicose ela esteja muito alta, aí sim ela vai influenciar, ok? Então, o que é que vai acontecer? Ao mesmo tempo que o sódio ele vai ser o nosso eletrólito que mais vai regular a questão do movimento da água, o nosso não eletrólito que mais vai regular essa questão da água vai ser justamente a glicose. Então, quando essa quantidade de glicose ela ficou muito alta, ela subiu demais, o que aconteceu? A água ela começou a acontecer a osmose. A água começou a sair do líquido para ir para o leque. A água começou a sair do meio menos concentrado para ir para o mais concentrado, para tentar meio que causar esse equilíbrio. Então, pensem comigo. Nessa situação, a glicose ela foi a única que aumentou. O sódio tá lá, a mesma coisa, não mudou em nada. Porém, vejam aqui que o sódio ele é medido em miliequivalentes por litros, ou seja, miliequivalência. Então, essa equivalência vai estar relacionada com a quantidade de água. Ou seja, isso é uma hiponatremia? No laboratório, laboratorialmente falando, é uma hiponatremia porque a miliequivalência de sódio está muito baixa. Porém, o culpado por essa miliequivalência de sódio estar muito baixa não é o sódio, mas sim a glicose. A glicose estando muito elevada, puxou muita água para o meio extracelular, para o leque, para o plasma, e fez com que o sódio ele ficasse muito diluído. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, a questão não é corrigir o sódio, mas sim corrigir a glicose, que é a glicose que está sendo o problema. Ok, pessoal? E como é que eu vou saber isso? Primeiramente, história clínica do paciente, se o paciente é um diabético ou algo assim. E também a osmolaridade sérica, ela vai estar normal ou elevada. A gente vai ver posteriormente que na hiponatremia verdadeira, ela vai estar diminuída, ok? Então, é por isso que recebe esse nome de hipertônica ou pseudo-hiponatremia. Porque ela é pseudo, ou seja, não é exatamente pelo sódio, ok, pessoal? E além da hiperglicemia, vão ter esses dois aqui, a hipertrigliceridemia e a hiperproteinemia, que elas não necessariamente vão fazer alterações na água, no movimento da água. Porém, laboratorialmente falando, quando você tem hipertrigliceridemia ou hiperproteinemia, o sangue ele fica muito espesso, fica difícil de ser analisado. Então, essas duas condições podem resultar em resultados laboratoriais falsos, ok? Resultados laboratoriais inconcluentes, ok? Beleza, pessoal? Então, passando aqui para a hiponatremia hipotônica, também conhecida agora como hiponatremia verdadeira, ela vai ter 3 diferentes tipos de classificações, ok, pessoal? A gente vai ter a hiponatremia hipotônica hipovolêmica, euvolêmica ou hipervolêmica. E todos esses transtornos, quase sempre, tirando algumas raras exceções,
vai estar ligado ao aumento do ADH, ok, pessoal? Que é o nosso hormônio antidiurético. Então vamos começar aqui pela hiponatremia hipotônica hipovolêmica. Então vamos lá. Corpo em condição de perda de água, H2O, e sódio, e não foi feita a reposição de sódio de forma correta. Então, pessoal, pensem, vamos ver uma historinha aqui. Então pensem o seguinte: imaginem uma mãe e um filho. Esse filho, ele acabou contraindo algum tipo de bactéria, algum bactéria intestinal aleatória assim, e ele tá uns 2 dias passando por quadros de vômito e diarreia. Então, esses quadros de vômito e diarreia estão fazendo com que ele esteja perdendo muita água. Ele esteja perdendo muita água corporal. Aí a mãe, vamos supor, que ela fala assim: meu filho, coma alguma coisa. Aí ele: não quero comer. Se eu comer, eu vou vomitar. Aí o que é que a mãe faz? Ela vai lá e faz um chá ou faz um suco para esse filho. Aí eu quero que vocês pensem comigo, raciocinem comigo aqui. Lembram que a água e o sódio, eles andam juntos? Então, pessoal, quando esse menino abençoado estava perdendo água, juntamente da água, estava saindo sódio. Então, quando essa mãe, ela foi e começou a dar água pro filho, ela estava repondo apenas a água. Mas e o sódio? Então, o que é que vai acontecer? Vai ter muita água para pouco sódio, que é justamente o conceito da hiponatremia. Entendeu? Então, isso então, como aqui fala, corpo em condição de perder H2O é água e não foi feita a reposição de sódio de forma correta. Porque a reposição de sódio de forma correta, sódio e água no caso, tem que ser feito ou com aquele soro fisiológico oral, caseiro mesmo, que pega água, mistura sal e a pessoa bebe, ou pela administração de soro NaCl endovenoso, ok, pessoal? E nós temos aqui outras causas que são pela, por exemplo, insuficiência adrenal, porque, por exemplo, o principal hormônio que é produzido na glândula suprarrenal é a aldosterona. Então, em condições que não tem aldosterona, a aldosterona faz a reabsorção de sódio e água. Aí, já que não tem aldosterona, o sódio está sendo muito excretado e acaba resultando na hiponatremia. Ou então, um excesso de diurético tiazídico, que o diurético tiazídico mais comum, que a maioria dos hipertensos crônicos usam, é a hidroclorotiazida. Então, um excesso de hidroclorotiazida, por exemplo, que ela é bem potente, inclusive a hidroclorotiazida é tomada em pequenas quantidades, então, se for tomada em uma quantidade maior, pode resultar em uma hiponatremia. Falando em hiponatremia hipotônica hipervolêmica, essa é a mais fácil de se ver porque é uma retenção de água em síndromes edematosas, que seria como insuficiência cardíaca, uma cirrose hepática, por exemplo. Então é a mais fácil, que a pessoa vai estar mais inchada, mas os níveis de sódio vão estar baixos. E aqui nós temos a que seria a mais difícil assim de conseguir compreender, que seria a hiponatremia hipotônica euvolêmica. Que ela, na maioria dos casos, na verdade, vai ser, principalmente clinicamente ou em consultório, vamos falar, seria pela secreção inapropriada de ADH. Então, pessoal, na secreção inapropriada de ADH, o ADH é secretado em grandes quantidades e ele faz com que muita água seja retida, ok, pessoal? Porque o ADH, em situações normais, ele serve basicamente para que, assim, nossos rins, como nós sabemos, eles têm uma capacidade muito grande de secretar água, eles secretam água com muita facilidade. Então, o ADH, ele serve basicamente como alguém que vai segurar o rim para ele não secretar tanta água, entendeu, pessoal? Então, quando existe a secreção inapropriada de ADH, ou seja, o ADH ele começa a ser muito secretado lá pelo hipotálamo anterior, então o que vai acontecer? Perdão, ele não vai ser secretado pelo hipotálamo anterior, ele vai ser produzido pelo hipotálamo anterior. Então o que vai acontecer? Secretou muito ADH, então a retenção de água vai estar muito aumentada. Então, se está retendo muita água, o sódio ele vai ser muito diluído e logo por consequência vai ter a hiponatremia, ok, pessoal?
Alguns antidepressivos em excesso, como a fluoxetina, exemplo, pode também causar essa hiponatremia. E tem esses outras causas aqui, que seria, por exemplo, a polidipsia primária, que seria a pessoa ela beber quantidades excessivas de água. Mas não quantidade excessiva de água, por exemplo, 3, 4 litros. Não. 3, 4 litros é uma coisa ok pro rim. Mais 13, 14 litros. Que essa polidipsia ela pode ser por vontade própria, a pessoa beber, que acha difícil. Porém, também existe ela psiquiátrica, uma condição psiquiátrica da pessoa sentir muita sede. Também existe essa possibilidade. E aqui tem a possibilidade da potomania. Que a potomania, ela é basicamente muito conhecida por ser a potomania do bebedor de cerveja. Que é a pessoa que ela tem, por exemplo, uma pessoa de condição financeira mais baixa, de estado de pobreza ou insegurança alimentar. Ela não se alimenta muito bem, porém ela tem algum tipo de vício em bebida alcoólica, principalmente cerveja. Aí ela vai começar ela bebe a bebida alcoólica e acaba que essa bebida alcoólica ela não contém solutos, só contém o solvente, acaba bebendo muito e desenvolve a hiponatremia. Ela é mais conhecida pela cerveja, porém também pode acontecer com outras coisas, como chá, sucos, basicamente qualquer tipo de líquido que a pessoa tenha, como o nome diz, mania de consumir, que seja muito soluto, não seja tanto solvente. No quadro clínico, os sintomas eles vão ser predominantemente neurológicos, porém, normalmente a hiponatremia ela só começa a ser sintomática depois da hiponatremia grave, ou seja, abaixo de 125. Não é tão comum assim ter sintomas em hiponatremias leves ou moderadas, ok, pessoal? Então, se a hiponatremia ela já está sintomática, então ela já é um sinal que é necessário o tratamento. Beleza, pessoal? E por que acontecem esses sintomas predominantemente neurológicos? Ocorre porque lembram que tinha a questão da osmose, da passagem de água do meio intra para o eixo celular? Então, uma das células que mais vão ser afetadas por essa osmose vai ser os neurônios. Então, quando os neurônios eles meio que começam a perder essa água, eles começam a meio que desidratar. E isso causa esses sintomas, desde sintomas mais leves, como náusea, cefaleia, confusão, falta de coordenação, ou até sintomas mais graves, assim, claro, na hiponatremia mais grave, como crises convulsivas ou até mesmo um coma. O tratamento, pessoal, primeiramente tem que identificar a causa da hiponatremia, como por exemplo, aqui na questão, corrigir medicamento de base ou suspender medicamento culpado. Então, por exemplo, se a pessoa ela está tomando uma dose, vamos dizer, de hidroclorotiazida por muito tempo em quantidades muito altas, então tem que corrigir a dose. Ou então, se essa pessoa está tomando um escitalopram, por exemplo, que é um antidepressivo, em quantidades excessivas, porém essa quantidade não foi prescrita. Então tem que suspender essa medicação. Aí, descobrindo a causa, se não for uma pseudonatremia, tem que fazer a restrição hídrica, que seria mais ou menos de até 800 ml por dia, o paciente pode consumir. E caso já esteja dando um sintoma mais aparente, já pode começar com a reidratação de NaCl 3%, fazendo 100 ml imediatamente e repetindo até 3 vezes caso os sintomas eles continuem. E caso depois dessas 3 vezes os sintomas eles não cessem, vai ser feita a solução salina 3 ou 5%, tanto faz, em bomba de infusão, e fazendo assim um monitoramento de 4 a 6 horas, ou seja, a cada mais ou menos 5 horas você faz o monitoramento de quanto está o sódio sérico desse paciente, porque existe um limite de segurança de 10 ml por litro a cada 24 horas. Por quê? O que significa isso, basicamente? Vamos supor, se meu paciente ele chega com o sódio de 125, eu respeitando esse equivalente, eu só posso aumentar o sódio até 135 dentro das próximas 24 horas, beleza? Eu não posso aumentar direto para 140, por exemplo, porque existe uma complicação que se chama síndrome de desmineralização osmótica,
que também tem outro nome, que é Síndrome de Desmielinização Pontínica, que é um nome mais antigo. Que é basicamente uma síndrome, que é aquele negócio lá dos neurônios se desidratarem muito. Aí, quando isso acontece, meio que essa condição de desidratação, ela vira permanente. Então, isso é um fator de risco. Principalmente quando o sódio sérico está abaixo de 105, que é uma hiponatremia muito grave. Então, quanto mais grave for a hiponatremia, mais deve ser respeitado esse limiar de segurança, que vai variar de acordo com a literatura, porém, normalmente vai de 8 até 12. Eu botei 10 aqui para uma média. E caso seja uma assintomática, basicamente restrição hídrica e ingerir solutos de forma pela dieta, ou dieta normossódica, tomando cuidado, é claro, se o paciente ele for hipertenso, e também uma dieta hiperproteica, que a proteína ela vai começar a puxar a água também e meio que resolver essa questão do sódio.